Graça e paz. Sou o Reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Esta é a Santa Semente Online. Sejam todos bem-vindos e juntos vamos nos prostrar na presença do Senhor. Vamos orar, vamos consagrar essa live, esse tempo que aqui teremos ao Senhor nosso Deus. Querido Deus, nós nos achegamos a Ti, te agradecendo, te louvando, por quem Tu és, o Senhor Deus Todo-Poderoso, que nos criaste, que nos deste vida, através de Jesus Cristo, nos redimes, nos restauras, nos resgatas da escravidão do pecado. Amor que nos constrange, amor imerecido. Obrigado por quem Tu és e por tudo que fazes em nosso favor. Nós nos prostramos na Tua presença, clamando pela Tua misericórdia, sim, porque somos pecadores. Sequer poderíamos ousar nos achegar a Ti. Sequer poderíamos ousar se achegar à Tua presença, ou buscar da Tua presença. Se o fizemos, unicamente o fizemos sabendo que Tu és um Pai misericordioso. Confiando na Tua misericórdia, aqui abrimos nosso coração, pedindo perdão pelos nossos pecados, clamando que em Tua misericórdia, Teu amor, ouças as nossas orações, as orações que cada um dos Teus filhos, das Tuas filhas que estarão sendo alcançadas através dessa live. Tu tenhas misericórdia em ouvir essas orações e sobre nós derramar da Tua bênção, da Tua paz. Ouve nossas orações e fala aos nossos corações, nos alimenta espiritualmente, pela Tua graça, pela Tua presença, pela Tua palavra, nós podemos ser transformados em pessoas melhores. É por isso, é com essa confiança que nos achegamos a Ti, buscando ser melhores, buscando ser homens e mulheres segundo o Teu coração. Tudo isso, Paizinho, nós entregamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que bom que você está conectado com a gente. Dona Diva, boa noite. Jesus abençoe seu lar. Salmo de número 47. Salmo de número 47, os versículos 1 e 2. Batei palmas, todos vós povos, gritem a Deus com voz de triunfo, pois o Senhor Altíssimo é terrível. Ele é o grande rei sobre toda a terra. Sim, Ele é o Senhor Todo-Poderoso que governa, que domina todas as coisas. Convém a nós louvá-lo, sim, gritar, não porque Ele é, como alguns dizem, que Ele seja surdo, não. É vibrar, é louvar com todo o nosso esforço, porque Ele merece o nosso melhor. Ele, único digno de receber todo louvor, toda a glória, pois é Deus de misericórdias. O que seria de nós sem a misericórdia de Deus, nos guardando, nos cuidando? Só pela graça, somente pela graça. Então nos achegamos ao Senhor confiantes unicamente na graça de Deus, no seu cuidado, no seu amor para conosco. Nada seríamos sem Ele, sem o seu cuidado, sem a sua misericórdia que é derramada e se renova a cada manhã. Tem mais gente conectada aí? Dê o seu oi para que a gente saiba quem está aí. Repassando, domingo passado, nós tivemos um tempo precioso na presença do Senhor, celebrando o primeiro domingo da Quaresma, domingo dia 22. E agora
nesse próximo domingo, dia 1º, primeiro domingo do mês de março, iniciando o novo mês, consagrando as primícias ao Senhor, né? Primeiro dia do mês consagrado ao Senhor, na presença do Senhor. E claro, como todo primeiro domingo do mês, nós temos culto tradicional anglicano, é a Santa Eucaristia, Santa Ceia, no rito tradicional anglicano, conforme o livro de oração comum. Então você é nosso convidado a estar celebrando conosco. Você que gosta do culto mais tradicional, muito bem-vindo para celebrar conosco, para estar na presença do Senhor, buscando a sua presença. E claro, é o segundo domingo da quaresma, desse tempo especial em que nós somos chamados a literalmente mergulhar na nossa espiritualidade, ou seja, nos achegarmos mais a Deus. É literalmente ser intenso e intencional na busca por Deus. Ele nos diz que aqueles que o buscassem de todo o seu coração, o encontrariam. Então esse é o período por excelência para essa busca. Então, é claro que todo ano nós somos chamados a buscar, a se prostrar, a buscar das bênçãos do Senhor. Mas esse é um período de forma especial, que nós somos chamados pela liturgia da igreja para nos achegarmos a Ele, porque nós temos essa necessidade. Sem Ele, nada somos, sem Ele, nada temos. Tu és pó e ao pó voltarás. Lembra da nossa pequenez, do quanto somos frágeis, ou lembra ainda que somos apenas um boneco de barro, sem o sopro divino, somos apenas um boneco de barro. Mas, quando vem o sopro, o ruar do Senhor sobre nós, nós ganhamos vida, nos tornamos seres viventes. Por isso que nós precisamos mais e mais dele, mais da sua presença em nossas vidas. Sem Ele, quanto mais distantes dele nós estivermos, mais a nossa vida fica vazia, sem sentido. Nós podemos ter todas as coisas que se possam imaginar, mas sem Deus a nossa vida continuará sendo vazia. Então, por excelência, tempo de quaresma, busque, dedique tempo de qualidade, seja intencional no teu tempo com Deus. Como igreja, nós produzimos os devocionais diariamente inspirados no devocional que nós adotamos para esse ano, né? Devocional do Bispo Miguel Shoa. A cada manhã, alimento para a alma, força para a jornada. A partir desse devocional, nós estamos fazendo os nossos devocionais, enviando algo como 50 ou mais pessoas que fazem parte na nossa rede de contatos, né? Então, é uma forma de te incentivar, de te ajudar no teu tempo com Deus. Mas depende de ti. Você pode simplesmente olhar o teu smartphone, o teu celular e simplesmente ignorar aquela mensagem que chegou ali. Mas você pode assistir, você pode meditar naquela mensagem e permitir que aquele versículo te guie, te oriente, seja o teu alimento durante aquele dia. Então, seja intencional. Não ignore quando Deus fala contigo. Receba da palavra de Deus, receba da sabedoria do alto e permita que Ele, o Senhor, te alimente, te oriente, guie teus passos. Nada somos sem Ele. Amém? Dona Maria Luísa, família, Jesus abençoe este lar. Dona Celina, pessoal lá de Erechim, Jesus abençoe vosso lar. Do chão ao túmulo vazio, série de pregações especial para esse tempo quaresmal. Estamos em parceria com a nossa catedral, é uma série de pregações que também está sendo aplicada em nossa catedral, Catedral da Ressurreição. E nós
seguimos esse mesmo princípio, mas por que do chão ao túmulo vazio? Pois é, lembra do versículo que eu comecei aqui de Gênesis? Tu és pó e ao pó voltarás? O pó fica no chão, né? Do chão, ou seja, da humildade, do nada, porque é literalmente isso que nós somos, nada. É um boneco de barro, ele pode ser até belo, mas não tem vida por si próprio. A vida ela é totalmente vazia longe de Deus. Então, do chão, do nada, ao túmulo vazio. 40 dias Jesus viveu no deserto. Jejuou. E quando ele voltou, ele estava plenamente preparado para o seu ministério. Então, a exemplo disso, a exemplo do próprio Jesus, que teve seus 40 dias de jejum, de comunhão íntima, de busca por comunhão íntima com o Pai, eu e você somos convidados, nesse tempo quaresmal, 40 dias, a nos achegarmos, a buscarmos comunhão íntima. Por que não? Declararmos um jejum, dizendo para nós, para o nosso corpo, que mais importante é Deus, que Deus precisa ocupar o primeiro lugar. Então, durante todo esse tempo, até o domingo da ressurreição, nós vamos caminhar, trilhar em busca de crescimento. E você é nosso convidado a crescer. Crescer espiritualmente, crescer em santidade de vida. Amém? Dona Gislaine, lá de Lagoa Vermelha, Jesus abençoe. Abençoe seu lar, toda a família. Meu pequeno afilhadinho aí. Dona Nelly, seu Odir, família, Jesus abençoe. Abençoe vosso lar. Vamos ao texto bíblico. Romanos capítulo 1. Tem dois trechos, né? Romanos capítulo 1 e Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 1, os versículos 18 ao 23. Assim diz a palavra do Senhor. Porque a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porque aquilo que de Deus se pode conhecer é manifesto neles, pois Deus o manifestou a eles. Porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo são claramente vistas, sendo entendidas por meio das coisas que são feitas. O seu eterno poder e divindade, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem foram agradecidos, mas se tornaram vãos as suas imaginações, e o seu coração insensato se obscureceu. Professando-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível por uma imagem feita à semelhança de homem incorruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. E aí o texto segue para a nossa reflexão aqui, capítulo 3, a partir do versículo 9. Então o que? Somos melhores do que eles? Não, de maneira nenhuma. Pois nós já provamos antes que tanto judeus como gentios, todos eles estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo. Não, nenhum. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se
desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um. Palavra do Senhor, a quem nós damos graças a Deus pela sua palavra. Uma palavra forte, literalmente um puxão de orelha. São textos bíblicos que não podem ser deletados, tirados da Sagrada Escritura. Eles estão aí para a nossa edificação. É literalmente o Senhor, através do autor sagrado, nos dando aquele puxão de orelha, nos falando da nossa real situação. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. E veja, nós estamos no ano de frutificar. O Senhor inspirou e trouxe esse tema, que é um tema com base bíblica, é claro. Deus nos chama a frutificar, Deus nos chama com propósito. Ele tem um propósito para as nossas vidas. Somos chamados a dar frutos. O detalhe é que nos deixamos levar pelo pecado, destruir pelo pecado. E não tem como dar frutos se não estivermos enraizados em comunhão plena com Deus. Nos afastamos de Deus, ignoramos a sua revelação, ignoramos que Ele existe. É claro que as consequências serão terríveis sobre nossa vida. Por isso que o autor sagrado ele é muito direto e muito enfático. Não há um que faça o bem. Muitas vezes se faz o bem esperando receber algo em troca, totalmente distorcendo o real sentido de fazer o bem ao outro. Então, antes de celebrarmos a festa da Páscoa, o túmulo vazio, aquela celebração da vitória sobre a morte, nós precisamos reconhecer a nossa condição diante de Deus. Porque o estado da nossa raiz importa, ou seja, onde estamos enraizados. Se essa raiz estiver podre, se essa raiz estiver no mundo, a árvore não frutificará. Então, onde você está alicerçado? O que dá base, o que dá sentido à sua vida? O que tem inspirado sua vida? O que tem inspirado suas decisões? Alguns correm, brigam por causa do trabalho, cargos, posições. Outros, como a gente tem visto através das redes, dos noticiários, ao receberem cargos que deveriam de ser para cuidar, para zelar, para trabalhar em prol da vida dos outros, eles se adonam daquilo que não é seu. Veja os escândalos no entorno do INSS. Pessoas por toda a vida trabalham pesado, contribuindo penosamente. E agora malandros, aqueles que deviam de estar cuidando e zelando pelo bem comum do povo, se apropriam e ficam jogando a culpa para um, para outro, porque é desse governo, porque é daquele governo, porque é de esquerda, porque é de direita. O rombo está feito, as pessoas foram roubadas, o dinheiro está onde? Então, quanta maldade se vê. Outros que se deixam levar por essa confusão, por essa correria, pela falta de amor, falta de zelo de uns para com os outros. Olha quantos casos de feminicídio tem chocado, tem chamado a atenção. Aquele que deveria de ser o alicerce do lar, perdendo a cabeça e tirando a vida daquela que deveria de ser sua protegida, sua auxiliadora, por quem ele deveria de
zelar. Coisas tristes, né? Mas é a realidade desse mundo sem Deus. É a realidade desse mundo vazio, dominado pelo pecado. Então, mais do que nunca, essa realidade nos diz: volte-se para Deus. Dedique tempo especial de Deus. É tempo de se enraizar, de se conectar plenamente ao Senhor, o autor da vida. Por isso que o autor do texto bíblico, o apóstolo Paulo, ele é muito direto, ele é muito enfático em denunciar a nossa realidade. E não importa a nossa raça. Ah, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Tanto judeus como gentios, todos pecaram. Não há um sequer que pode dizer: eu sou melhor que você. Naquele contexto, os judeus se achavam melhor do que os gentios. Ah, eu sou filho de Abraão. O que Jesus diz? Até destas pedras, Deus pode fazer filhos de Abraão. Ah, eu sou igrejeiro. Alguém poderia dizer: grande coisa. Eu sou crente. Mas isso é de verdade ou é da boca para fora? Então vamos lá. Para sermos encontrados pela verdade que liberta, primeiro precisamos entender que o pecado assume o controle quando o homem rejeita a revelação. Isso começa lá com Adão e Eva. Eles rejeitaram a revelação de Deus. Deus se revela a eles. Deus conversa pessoalmente com eles. E eles viram as costas para Deus e ouvem a serpente. De repente, aquilo que Deus disse que não podia, aquilo que Deus disse na sua revelação que deveria de ser evitado, eles acham agradável aos seus olhos e se deixam levar. Ignoram a revelação, ignoram a Deus. O maior pecado que alguém comete não é roubar, matar ou adulterar. Isso é apenas o fruto de uma árvore ruim. O maior pecado é rejeitar o Deus que se revela em amor. O maior pecado é rejeitar o Deus que se revela em amor. Por isso que o texto vai dizer, Romanos capítulo 1, os versículos 21 e 23. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, nem os seus pensamentos, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, o coração insensato deles obscureceu-se, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança de homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis, coisas que o ser humano inventa e coloca no lugar de Deus. Seja um ser humano, seja uma representação de um ser humano, uma imagem, uma estátua, coisas que a tendência do ser humano é que tem que ter alguma coisa diante da qual. Tem alguns que, achando que eles fazem isso inclusive com a Bíblia Sagrada, o fato de que tem uma Bíblia aberta dentro da sua casa, vai acontecer alguma coisa extraordinária. Se você não ler e não obedecer o que diz aqui, não adianta você ter uma Bíblia na tua casa aberta. Não adianta. Cruz. Ah, se eu tiver uma cruz, quem sabe um crucifixo, né? Eu tenho aqui uma cruz de cantuário, perdi ela. Aí carrego uma cruz, né? Ah, porque assim eu estou protegido. Uma cruz na minha casa. Se você não adorar o Deus da cruz, que ressuscitou, mas que antes passou nessa cruz, se Ele não for Senhor sobre a tua vida, não adianta você usar esses símbolos como que proteção. Não vai funcionar. Não serve para nada. Se Deus, o Deus da cruz, não for Senhor sobre a tua vida.
pessoal que está se chegando. Dona Vânia, Jesus abençoe seu ir. Família também. Quem mais? Quem mais está aí? Quaresma, seu foco é falar, trazer a revelação de Deus diante de nós, para que a gente fortaleça nossas raízes, para que não se torne uma fé da boca para fora, ou uma fé supersticiosa, como o texto diz aqui, usando-se imagens, usando-se coisas. Porque Deus fala, Deus se revela. Deus ele falou por meio dos profetas, falou por meio do seu Filho. Então você quer ouvir Deus falando? Está aqui, ó, leia a Bíblia. Ele fala contigo, pode falar a cada manhã, cada momento que você abrir ela e ler ela, ele vai falar contigo. Então você precisa se render à verdade, não ignorar a revelação bíblica. Você não precisa se refugiar em superstições, coisas que o mundo propõe. Algo que eu já percebi e eu já falei em alguns contextos, né? No meu trabalho secular eu acabo tendo contato com muitas famílias e acesso muitas casas, muitos pátios em toda essa cidade. Como é possível encontrar? Como eu encontro nos pátios uma planta chamada espada de São Jorge. E eu sei muito bem por que eles plantaram aquela árvore lá, aquela planta. Porque eles sabem, por mais que sejam ateus ou atoas no sentido de não é exatamente ateu, no aperto ele grita, ai meu Deus, né? Mas todo mundo, de alguma forma, ele sabe que há uma influência do mundo espiritual sobre nossas vidas. Por isso que eles botam aquela espada de São Jorge. Porque a tradição e tradição popular e algumas religiões por aí diz que aquilo ali pode nos proteger. Lamento te dizer. Se você não tiver Jesus como Senhor da tua vida, como Jorge, o cara lá que ganhou o título de santo, ele tinha Jesus como referência. Ele não negou a Jesus, por isso que foi morto por causa da sua fé em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então não adianta você botar uma planta achando que aquilo ali vai te proteger da influência das trevas. Não. Não ignore a revelação de Deus. A revelação de Deus é muito clara. Jesus Cristo é o Salvador. Jesus Cristo é quem salva. Jesus Cristo é quem cura. Ele é a solução. A única solução. Ele é a nossa luz. E essa luz sobrepõe, ela domina, ela vence as trevas. Então, queridos, para serem encontrados pela verdade que liberta, entendamos, o pecado assume o controle quando o homem rejeita a revelação. Abrace a revelação de Deus. Permita que Deus fale ao teu coração através da sua palavra. Permita ser ministrado pela palavra de Deus. Não pelo que o mundo diz, pelas superstições do mundo, pela cultura, mas é pela Bíblia. É nela que o Senhor se revela. Segundo lugar, para sermos encontrados pela verdade que liberta. O pecado não é o problema isolado, mas a condição da humanidade. Desde Adão. Todos os que nasceram a partir de Adão, incluindo eu e você, somos pecadores. O pecado é a rebeldia do homem contra o Criador. Alguns eles enfatizam alguns pecados. Tanto é que eu já ouvi muita expressão, eu não roubei, eu não matei, portanto não sou pecador. Calma lá. O roubo, o adultério, a
a prática da homossexualidade, o assassinato, acabam muitas vezes sendo elevados como o pecado. E a gente ignora, deixa de lado outros, que a palavra de Deus deixa claro que são pecados. Na verdade, os maiores pecados, e que a Bíblia mostra claramente lá do Éden, foi quando o homem deu as costas para Deus. Ele ignorou a verdade de Deus. Ele ignorou aquilo que Deus disse. A verdade revelada por Deus. Deus disse: desse fruto não comereis. Mas aí a serpente botou pilha. Aí eles pensaram um pouquinho, realmente nos parece agradável aos nossos olhos. Não há nada de errado. Ignorando a instrução, ignorando a verdade bíblica. E aí acontece a queda. O homem é expulso da presença de Deus. E aí, todo pecado, mentira, engano, iniquidade, vem como consequência a partir daquele ato. Romanos 3, 9 e 10 nos diz: já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado, como está escrito: não há nenhum justo, nem um sequer. Então ele enfatiza muito bem. Todos, judeus, gentios, religiosos, não, crentes ou incrédulos, acreditando nisso ou não, todos estão no mesmo barco. Estão debaixo do pecado. Essa é a nossa condição sem Cristo. E essa verdade deve dar um chacoalhão em nós. Nós somos pecadores. Nós deveríamos ser condenados. Nós deveríamos ser alvos da ira de Deus. Porque por nossa decisão, nós pecamos. Por nossa vontade, por seguir a nossa vontade, por ignorar aquilo que Deus diz. Nós pecamos. Mas Deus em sua graça, envia seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. E assim, a verdade me encontra, a verdade te encontra. Não resistamos a essa verdade. Para serem encontrados pela verdade que liberta. Entendamos que o pecado assume controle quando o homem rejeita a revelação. O pecado não é um problema isolado, mas a condição de toda a humanidade. Em terceiro lugar, para a gente concluir, a exposição da culpa revela a necessidade universal de arrependimento. É preciso admitir, arrepender-se e confessar a Deus. Por isso que a igreja é esse ambiente terapêutico. Pequenos grupos com ministérios, agora a gente tem ministério para as crianças, um pequeno grupo, fora daquela da grande assembleia, de toda a assembleia. Então tem um pequeno grupo de crianças, tem um pequeno grupo de adolescentes, tem um pequeno grupo para mulheres se reunindo ao menos uma vez por mês. Criamos esses ambientes e essas atividades para gerar proximidade entre nós, para que a gente possa ter alguém com quem conversar. Amigos de verdade. Porque é importante você se dar conta dos seus pecados, onde você está falhando, e abrir seu coração a alguém. Mas cuidado, não é para qualquer pessoa que você sai abrindo seu coração. O autor sagrado, Tiago, capítulo 5, em sua carta, capítulo 5, verso 16, ele nos escreve que devemos confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Essa é uma das bases para a orientação, a necessidade de confissão auricular, ou seja, você sentar diante de alguém e abrir teu coração. Nós, como evangélicos, pentecostais, não gosto muito disso, até indo meio na direção contrária ao catolicismo,
Porque o catolicismo ele incentiva até hoje a necessidade da confissão auricular. É você abrir teu coração ao sacerdote, ao padre, né? Porque, claro, assim como o padre, nós, pastores, nós temos e assumimos esse compromisso, que é algo que nos é revelado, que é algo que nos é confessado, né? No ambiente de oração, não vai sair deste meio, né? Não vai sair sendo fofoca, né? Nós temos esse compromisso diante de Deus. Então, sim, além do seu pastor, você pode ter um amigo, uma amiga, confidente, alguém próximo, mas isso não é da noite para o dia. Tem que ser alguém que vive a fé, conhece a Sagrada Escritura, confia em Deus e sabe respeitar você, no sentido que ele vai ouvir você e vai guardar aquilo, não vai contar a ninguém. Porque no momento que eu me abro, que eu admito a minha culpa, o meu pecado, isso tira metade da culpa, metade daquele peso. Por isso que é terapêutico. Por isso que a igreja cria esses pequenos grupos para que você se aproxime, crie intimidade, tenha alguém próximo a você, alguém que quem sabe tem uma caminhada maior na fé, que já caminhou um tempo na fé e possa ser seu confidente, porque é necessário. Veja como o rei Davi, quando ele escreve o Salmo 51, naquela realidade onde ele pecou com Betseba, ele diz assim: pequei contra ti. Ele abre o coração diante de Deus. Por quê? Além dessa importância de você ter alguém com quem você se abrir, acima de tudo você deve explicações a Deus. Veja o que o filho pródigo, quando ele reconhece que cometeu o pecado, quando ele cai em si, quando ele admite. Lucas capítulo 5, os versículos 18 e 19, ele vai dizer: eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. Ele direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Então, nosso maior problema, seja qual for a nossa atitude pecaminosa, nossos pensamentos, nossas palavras, o maior ofendido sempre é Deus. Porque Ele nos criou, Ele nos ama. E Jesus ofereceu um sacrifício em nosso favor. Ele morreu no meu lugar. Amor imerecido. Então essa rebelião contra Deus, o pecado é uma rebelião contra Deus, que nos afasta de Deus e altera, mancha a nossa condição inicial de imagem e semelhança de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo é muito claro como autor sagrado ao dizer que não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Longe de Deus, todo ser humano está perdido. Por isso que Cristo nos oferece redenção. E a palavra redenção significa comprar de volta, resgatar alguém que estava perdido, alguém que estava morto em seus delitos e pecados, é resgatado. Por isso da parábola do filho pródigo, quando aquela festa, a festa no céu por um pecador que se arrepende. Literalmente ele foi resgatado das trevas para a luz, da morte para a vida. A festa nos céus por um pecador que se arrepende. E a chave para isso é entregar nossa vida a Cristo Jesus. Então, eu admito, eu me arrependo e eu abro o meu coração a Deus. Confesso meus pecados. Porque Deus não quer ninguém se culpando, se punindo. A culpa ela paralisa, ela mata. Deus quer que a gente viva de forma livre. Então, quando a gente confessa, Ele nos perdoa. Quando a gente confessa verdadeiramente, coração sincero, como fez Davi,
ele se deu conta do seu pecado, ele confessou, se arrependeu, clamou pela misericórdia de Deus e Deus o confessou. Deus o perdoou. Tanto é que ele é conhecido como amigo de Deus. Aquele pecador, sim. Assim como Deus perdoou aquele pecador, ele pode perdoar a mim, pode perdoar a você. Quando sinceramente nós abrimos nosso coração a Ele, nós confessamos a Ele, admitimos nossa culpa, confessamos nosso pecado a Ele, arrependidos, porque nele nós alcançamos perdão dos nossos pecados. Porque Ele nos redimiu, Ele pagou todo preço, aquele castigo que deveria vir sobre mim, sobre você, Ele carregou. O preço foi o sangue de Jesus Cristo na cruz. Tome posse dessa verdade. Essa verdade quer encontrar você. Sem Deus, nós não somos nada, não merecemos nada a não ser condenação. Mas Cristo vem, nos resgata, nos toma para si, nos traz de volta, nos compra com seu próprio sangue para Ele. Nele nós temos vida e vida em plenitude. Amor imerecido. Graça. Esse amor nos constrange. Amém, queridos? Que essa palavra se multiplique a 100 por 1 no teu coração. E a próxima mensagem, a esperança revelada na cruz. Te espero domingo, nosso templo, Rua Arthur Camargo, número 22, bairro Independência. Domingo, 9 horas, culto tradicional anglicano. E quarta-feira que vem, para quem é de longe, quarta-feira que vem nos encontramos através deste mesmo espaço para meditarmos sobre esse tema, a esperança revelada na cruz. E claro, esse vídeo, essa live fica gravada, ela fica disponível tanto aqui nesse canal do YouTube, como também no nosso espaço no YouTube, né? Além do Facebook, fica no YouTube. Perdão. Ele fica aqui nesta página do Facebook e também nosso canal do YouTube, Anglicana Santa Semente. Amém? Procura lá, se conecta. Vamos concluir com oração. Vamos concluir com oração. Vamos pedir pelo cuidado, pela intervenção de Deus sobre nossas vidas. E por que não? Aproveitar esse momento de oração para confessar os seus pecados, clamar pela misericórdia de Deus, pela bênção de Deus sobre a tua vida. Que tal? Ele, como pai da parábola do filho pródigo, está de braços abertos, pronto a nos acolher, a nos dar nova chance, a nos dar vida nova. Então oremos ao Senhor. Pai querido, nós te louvamos, nós te damos graças e nos prostramos na tua presença. Tu és Senhor, Senhor doador da vida, de quem vem a vida. Nos criaste a tua imagem e semelhança. Antes mesmo de nós nascer, tu já nos conhecias e tinhas um propósito para nós. Mas por nossas atitudes, pensamentos, palavras, omissões, nós pecamos. E o nosso pecado faz separação entre nós e ti. Por isso que aqui na tua presença nós clamamos, Pai, tenha misericórdia de nós. Como teus filhos, tuas filhas, nós admitimos que somos pecadores. Nós estamos admitindo nosso pecado e confessando ele diante de ti. Confessando nossa condição de pecadores. Deveríamos ser condenados, mas pela palavra, pela tua revelação, nós sabemos que Cristo se colocou no nosso lugar, sofreu o castigo que era nosso, para que nós, ao declararmos Senhor sobre nossas vidas, ao tomarmos posse da sua obra, desse presente que Ele nos concede, vivamos em liberdade, vivamos um novo tempo,
uma nova vida. Por isso que, Paizinho, nós confessamos, admitimos que somos pecadores e buscamos a Tua presença. Tem misericórdia de nós, fala ao nosso coração, derrama sobre nós Teu Santo Espírito, o Espírito da verdade, nos guia à plenitude da verdade, nos revela aquelas coisas que não sabemos, quem sabe estamos pecando, sem saber que aquela atitude, aquele pensamento é pecado. Por isso envia Teu Santo Espírito para nos dar convicção espiritual. Guia nossos passos, decisões, pensamentos, toda a nossa vida que seja guiada por Teu Santo Espírito. Nós desejamos, nós queremos ser melhores. Ajuda-nos, bom Senhor. Ajuda-nos, bom Deus. Sozinhos nós não conseguimos, não estamos conseguindo. Tenha misericórdia de nós e guia nossos passos. Abençoa cada lar, cada família que está sendo alcançada através dessa live. Tenha misericórdia de nós e ouça as nossas orações, as orações que Teus filhos, Tuas filhas elevam a Ti nesse instante. E sobre cada lar, cada um dos Teus filhos e Tuas filhas, derrame da Tua bênção, do Teu milagre, do Teu sobrenatural. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Mari, Fábio, pessoal que já estava conectado aqui, já estava vendo vocês aí, Jesus abençoe, que bom que estão conectados com a gente. Domingo, 9 horas, culto tradicional anglicano, conforme o livro de oração comum, Santa Ceia, Santa Eucaristia. Então venha celebrar conosco. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, é Filho, é Espírito Santo, esteja sobre tua vida, hoje e por todo sempre. Amém. Vamos na paz de Cristo? Sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria. No poder do Espírito Santo. Aleluia.